E agora vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho de história? Pois é, a história da Igreja e do Restauro também, da Igreja do Espírito Santo em Blumenau, virou um curta-metragem que está sendo exibido em sessões especiais dentro da igreja. Uma delas já aconteceu nesse final de semana e outras ainda vão acontecer durante o mês de agosto. Por isso eu estou aqui com o produtor cultural Rodrigo Ramos, um dos responsáveis por esse projeto. O Rodrigo vai contar um pouquinho pra gente sobre esse curta e sobre como o pessoal pode acessar toda essa riqueza e informações. Seja bem-vindo, Rodrigo. Oi, Cláudia, boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado por poder falar dessa história que nasceu durante um período pandêmico e veio a lei aí do Paulo Gustavo, que foi dedicada principalmente à produção de vídeos e curtas-metragens. Então a gente pode casar essas duas experiências contando um pouco a história desse prédio, que é um ícone histórico municipal, estadual e federal. Ele é um bem tombado, né? Então, além da prática religiosa, do espaço religioso, ele tem um simbolismo quanto espaço arquitetônico. Então, isso nos motivou a pesquisar um pouco mais e trazer à luz para a população o processo de restauro. Por que isso? Porque a grande parte da população não acompanhou e não viu o projeto ser desenvolvido, porque justamente a gente vivenciou o período da pandemia. Então a igreja foi totalmente cercada, as pessoas que ali frequentam passaram a usar um outro espaço. Claro que havia visitas guiadas, monitoradas, mas quando saíram os tapumes novamente, a igreja já estava pronta e o período pandêmico havia terminado. Então muitas pessoas não viram como foi esse processo. Então a gente juntou um acervo riquíssimo de imagens, de depoimentos, e através desses materiais nós conseguimos montar essa história que conta de uma reforma importantíssima, porque ela ultrapassa, né, a linha do tempo e busca muitas informações importantes para conhecimento da população. Bacana. Fragmentos da história, registros do restauro da Igreja do Espírito Santo de Blumenau, patrimônio cultural de Blumenau e também de todo o Brasil. Esse é o nome do projeto, né, Rodrigo? Isso. É um projeto porque ele foi tombado pelas 3 esferas e porque ele tem algumas particularidades, porque durante o início da obra foram vistos alguns problemas técnicos, como a estrutura do telhado, que em princípio era para ser feita a troca de 30% do telhado, e depois, como a gente vê aí nas imagens, o telhado teve que ser totalmente trocado em função dos cupins, da ação do tempo, da umidade, da infiltração na madeira. Então, essas trocas todas foram feitas, toda a parte da marcenaria foi refeita, reposicionados materiais, são materiais com mais de 100 anos, as portas foram com um cuidado especial muito grande, e daí depois trazendo a parte da reforma, que traz a modernidade, né? A climatização, o conforto técnico, a automatização de microfones, a iluminação cenográfica, a própria questão da segurança e da iluminação externa também do prédio, a ampliação do órgão, que foi um outro processo que passou aí, que a gente já fala também, mas enfim, outras particularidades que foram feitas, sempre preocupados em manter as características originais do prédio. E isso tudo aconteceu quase de uma maneira muito silenciosa por causa da pandemia. Então a gente pediu a autorização para justamente poder contar, e é uma história de 2 anos tendo que ser contada em 15 minutos. Então, para a gente que é repórter, jornalista, produtor, é muito difícil, porque a gente tem tanto material bacana produzido e daí tem que condensar isso tudo, mas eu acho que ainda assim ficou um material muito bom, muito rico, e as pessoas conseguem ter um panorama bonito sobre essa história. Bacana. E ó, o pessoal de casa que quer conhecer um pouquinho mais sobre a história da própria Igreja do Espírito Santo, que é um cartão postal muito lindo e gigante da nossa cidade, né? Também consegue ter acesso, inclusive, é claro, em sessões especiais que estão sendo exibidas, né, Rodrigo, desse curta-metragem. A gente teve no último final de semana uma sessão especial, né? Isso. A gente teve a exibição oficial no primeiro final de semana, no primeiro sábado agora. E como a igreja, depois do restauro, ela desenvolveu um cronograma de, aos sábados, sempre receber pessoas da comunidade em geral. Então, é feita uma visita guiada, depois há uma apresentação cultural, musical, e depois há feito um reconhecimento territorial. Então, incluindo nessa programação, a gente ainda tem mais
4 datas, dia 3 de agosto, dia 24 de agosto, que são às 11 horas da manhã, e depois ainda teremos no dia 7 de setembro, às 7 da noite, e no dia 22 de setembro, às 10 horas da manhã. A programação pode ser encontrada no site, no Instagram, nas redes sociais da igreja e também do projeto que trata sobre isso. A gente tem dado e agradecido a oportunidade que os veículos de comunicação nos proporcionam falando dessa experiência e depois, obviamente, claro, isso vai ficar também à disposição do acervo da própria Secretaria Municipal de Cultura, do próprio acervo no canal de YouTube da própria comunidade luterana, para que a população possa compartilhar, ver, comentar e sentir um pouco dessa vivência, dessa experiência. A lei Paulo Gustavo, ela proporcionou num primeiro momento a experiência para que os produtores culturais na área de cinema, foto, vídeo pudessem apresentar projetos. Então esse dinheiro veio de fundo a fundo. Então a gente agradece à lei nacional que caiu dinheiro, né, no Fundo Municipal de Cultura, e a partir de então a Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Cultura lançaram o edital e com isso a gente pôde participar e apresentar esse produto à comunidade. Bacana, uma das exibições a gente já contou para vocês, aconteceu nesse final de semana, mas acontecem outras, o Rodrigo falou as datas e a gente reforça, porque a gente vai colocar na tela também onde o pessoal consegue encontrar mais informações. Ó, Projeto Lei Paulo Gustavo BNU. Isso é né, Rodrigo? no canal no YouTube. Aí o pessoal acessa o canal no YouTube e consegue, inclusive, assistir já o documentário. Já assiste lá e se gostar já pode dar um joinha para incentivar os produtores culturais. Nós somos uma equipe de 4 profissionais, um historiador, um cinegrafista, que é o De Luca Júnior, um historiador, o Ricardo Haas, e também uma profissional da área de Libras, que é a Liliane Vieira, que fez toda a tradução, que foi um trabalho complexo por reunir as informações dos entrevistados. Então também a gente pensou nessa parte inclusiva do documentário, então a gente conta com essa equipe participando e projetando, além, é claro, dos agradecimentos a toda a parte da comunidade que se envolveu diretamente com a produção desse documentário. Bacana, e ó, o documentário, então, você pode assistir nesse site que a gente colocou e deixa aí na tela. Ele vai dar para o canal do YouTube, né? Você pesquisa Projeto Lei Paulo Gustavo BNU, no YouTube vai aparecer lá já o curta-metragem. Isso. Quando você coloca o arroba na frente, também já vai para o Instagram, né? E o pessoal consegue também, né? Mas a gente fica ao convite para que as pessoas possam participar também lá dos momentos da exibição dentro da igreja, porque há um outro contexto, né? No primeiro final de semana, quando a gente fez a exibição, a gente ouviu de algumas pessoas falando assim, poxa, quando fala de detalhes como a reforma dos vitrais, a reforma do órgão, as pessoas automaticamente olham para esses monumentos e desses pertences dentro desse prédio e ficam admirados de saber que aquilo foi retirado, como o processo dos vitrais, que foram todos retificados, todos refeitos, o próprio processo de restauro e a desmontagem do órgão com a sua ampliação. Então a gente dá essa visão e as pessoas ficam olhando e se perguntando, porque a igreja, além de um valor simbólico arquitetônico, ela também tem um valor simbólico cultural, porque ela funciona quase como uma caixa de música. Pela própria estrutura, com o uso da madeira, ela tem uma ressonância muito boa. Então ela é muito utilizada para apresentações culturais, em especial na área da música. Então ali acontecem muitas atividades culturais. Então o objetivo do projeto foi também de dar voz, vez e visibilidade para que esse espaço seja ainda mais utilizado pela comunidade de Blumenau e região para essas apresentações. Inclusive há um calendário que a própria comunidade desenvolve, chamando a comunidade em geral a participar dessa programação dentro dessa caixinha de música, né? Essa caixa de música histórica aí, que tem tantas riquezas, tantos detalhes e que às vezes passam despercebidos, e a gente tentou trazer para dentro do projeto, contando e mostrando através de imagens. Bacana, e ó, eu tenho certeza que assistir o curta lá dentro da igreja deve ser uma outra experiência. Rodrigo, só passa pra gente de novo as datas para o pessoal de casa já anotar e já colocar na agenda. Estou olhando aqui na cola, dia 3 de agosto, às 11 horas da manhã, no dia 24 de agosto também às 11 horas da manhã, depois no dia 7 de setembro às 7 horas da noite e no dia 22 de setembro às 10 horas da manhã. Rodrigo, obrigada pela tua participação conosco. Lindo esse projeto, obrigada também por esse projeto para Blumenau.